Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso Mix de Notícias. Região tem risco alto para enchentes e deslizamentos, diz Semadem. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com o Dr. Fábio Henrique Carreirinha Mendes, neurocirurgião, e o assunto de hoje é o Dia do Parkinsoniano. E ainda tem o quadro Agenda Cultural. Fique por dentro das atividades culturais deste final de semana. Tem também o nosso Momento Fora da Caixa inédito. Você vai aprender como montar um espaço para o seu filho brincar e se desenvolver dentro de sua casa. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores cortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. No ar, mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Você sintonizado com a gente através do canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 86. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que acomete os pacientes de forma crônica e progressiva. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, existe aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença, com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. Esse número pode dobrar até 2040. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio do Mix o Dr. Fábio Henrique Carreirinha Mendes, que é neurocirurgião. Doutor, obrigado pela presença, seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Obrigado, Josivaldo. Como é que a gente pode conceituar para o nosso telespectador a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença, como você disse, neurodegenerativa. Então, ao longo dos anos, o paciente vai perdendo neurônios que produzem uma substância chamada dopamina, que está presente na substância negra do mesencéfalo, que é uma região bem específica do cérebro. E essa perda desse neurotransmissor, ele altera toda a modulação do movimento. E aí começam aqueles sintomas mais frequentes que todos nós conhecemos. Tremor, a rigidez, a dificuldade de marcha e assim por diante. Doutor, e quais seriam essas causas, né? São processos genéticos, hereditários, ambientais, adquiridos ao longo da vida? Isso daí é uma pergunta interessante. A gente tem duas causas prioritárias, né? O mal de Parkinson, a doença de Parkinson, que foi aquela descrita lá no século XIX, na realidade já com relatos até anteriores, né? Mas no século XIX que começou um estudo maior, os médicos antigos começaram a reparar e naquela semiologia deles começaram a descrever sintomas que foram agrupados como o mal de Parkinson. Isso daí é uma doença genética, o paciente ele vai perdendo os neurônios por conta dessa alteração genética. Mas também tem o parkinsonismo ou Parkinson secundário, que são alterações relacionadas a traumas, AVCs, tumores, infecções do sistema nervoso central, uso de substâncias exógenas, pesticidas, doenças relacionadas à interação medicamentosa. Então, a diferença basicamente é entre o mal de Parkinson e o parkinsonismo, que é algo secundário. Doutor, o senhor falou dos sintomas, né? Quando o paciente começa a apresentar esses sintomas, significa que essa doença está em que fase, mais ou menos, para a gente entender? É um princípio ou ela já está em estágio avançado? Isso daí depende, né? Às vezes a doença é mais indolente ou às vezes a doença ela é muito mais agressiva. Geralmente o paciente ele vai ter os sintomas lá a partir dos 50, 60 anos de idade, porém aqueles que são diagnosticados com uma idade mais jovem, a doença é bem mais agressiva. Então, às vezes, aquele tremor leve, aquela dificuldade de marcha, aquela rigidez, é um sintoma que inicia lentamente e vai progredindo com o passar dos anos. Então, não tem como a gente mensurar bem se já é uma fase avançada ou não, mas geralmente sempre a doença começa com sintomas mais insidiosos, né? E isso daí depende muito da observação do próprio paciente, da família, isso daí é o mais importante.
Doutor, o que seria essa dificuldade de marcha para a gente poder explicar melhor para o nosso telespectador? A dificuldade de marcha, uma coisa interessante é que antigamente, quando começou a se descrever o mal de Parkinson, né, se falava de uma dificuldade, uma alteração da marcha, mas não se caracterizava se era uma fraqueza ou o que era. Isso daí, com o passar do tempo, com os estudos, se notou que o movimento é algo muito complexo, né? A gente tem o movimento que é produzido pela área primária do cérebro, né? E a área extrapiramidal, como a gente chama, é o que modula o movimento. Então, quando a gente tem essa falta de modulação, o movimento ele não é harmônico. Então, é aquele movimento mais rígido, mais quebrado. Então, essa dificuldade da marcha, o paciente tem uma rigidez, uma dificuldade de andar naturalmente, tem uma dificuldade de mudar de posição rapidamente. Então, não é fraqueza, não é falta de força no músculo, mas é a dificuldade dos músculos se coordenarem, qual que relaxa e qual que contrai, para que se possa ter um movimento harmônico. E a gente observa, então, uma pessoa que não tem um movimento, vamos dizer, orgânico, Isso, né, natural. Exatamente. É uma coisa que foge do padrão que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de movimento e seres humanos. Exatamente. Esse daí é a principal característica, né? A alteração da marcha, a alteração do movimento. Tanto é que, dentre as características da doença, a gente tem essa alteração do movimento, que é um movimento mais rígido, a gente tem a rigidez, a tendência a quedas pela falta de se adaptar à mudança de postura, e o tremor, que é o mais conhecido, né? Que todo mundo, quando fala de Parkinson, sempre lembra do tremor, que é aquele tremor que começa geralmente em um dos lados do corpo, ele é assimétrico, né? E ele tem aquela característica de ser rítmico, mas numa baixa frequência. Ele é um tremor que se inicia no repouso e ele melhora um pouco com o movimento. Então, o paciente às vezes vai tomar café, pega a xícara, melhora o movimento, mas depois disso começa aquele tremor rítmico. Diferente de outras doenças, que se tem o tremor do movimento. Por exemplo, a doença senil, o tremor da senilidade ou o tremor essencial, o paciente quando fica mais nervoso ou quando executa o movimento, o tremor ele se exacerba. E é um tremor com uma frequência maior. O que seria a frequência? É o número de oscilações por um período de tempo, né? O que a gente aprende como Hertz, né? Então, o tremor do Parkinson é aquele tremor mais lento, diferente de um tremor essencial, um tremor familiar, um tremor senil do idoso, que é aquele tremor mais rápido. É, né? No repouso que a gente percebe essa diferenciação. Exatamente. O senhor falou de 50 anos, então existe uma faixa etária que está mais suscetível ao mal de Parkinson ou que os sintomas começam realmente a aparecer? Geralmente, a maior suscetibilidade é a partir dos 50, 60 anos. Doutor, como que é feito o diagnóstico, né? Precisa de mais de um profissional? Quem que é o especialista que fecha esse diagnóstico e é utilizado algum tipo de exame laboratorial, de imagem? Hoje em dia, o diagnóstico pode ser feito por qualquer profissional, né? Hoje em dia temos um grande acesso à informação, então isso facilita os diagnósticos que antigamente eram restritos ao especialista. Então a gente consegue, com a observação clínica e a rotina prática de cada profissional, consegue pescar alguns sintomas que indicam a doença. Mas geralmente quem mais lida com o idoso, seja o geriatra, um clínico geral, e o especialista, né, o neurologista, neurocirurgião, que vê mais as doenças neurológicas assim relacionadas. Com relação aos exames, o diagnóstico é basicamente clínico. É pela exclusão de outros diagnósticos e também pela comprovação de um teste terapêutico pelo uso de medicação específica. A gente sempre lança a mão de exames, principalmente exames de imagem, tomografia, ressonância. Existem alguns métodos de imagem também que mensuram o metabolismo no cérebro, mas basicamente tomografia e ressonância são exames para se excluir outras causas, como eu falei. Às vezes hemorragias, às vezes isquemias, tumores, né? Então a gente acaba fazendo o diagnóstico mais pela clínica e a prova terapêutica com medicação. Uma vez que esse paciente é diagnosticado com mal de Parkinson, como é que funciona a questão do tratamento, né? Existe uma quantidade de medicamentos a serem tomados? É uma rotina diferenciada? Existe algum tipo de terapia complementar? Existe sim. Na realidade, o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso é o que a gente tem para lançar mão. Tem também o tratamento cirúrgico, mas isso daí é um ponto mais específico, né? Hoje em dia a gente vê bastante a respeito de cirurgia.
Mas o tratamento medicamentoso basicamente é relacionado ao uso da dopamina, da levodopa, que é o que falta no cérebro, que é a dopamina. A gente suplementa o paciente com a levodopa, que é um pró-agente, né? É uma medicação que, se é degradado, ela é mutada na dopamina dentro do nosso organismo, porque a dopamina ela não é absorvida pela barreira hematoencefálica, que é a barreira que recobre o cérebro. Então a levodopa ela é metabolizada na dopamina, que é o neurotransmissor em falta. Então basicamente o uso, a suplementação da dopamina que é o tratamento. E aí a gente pode lançar mão de inibidores também de enzimas que degradam a dopamina para aumentar a quantidade dela no cérebro, ou alguns agonistas, que são medicamentos que se ligam nos receptores do cérebro onde a dopamina se liga para aumentar o seu efeito, ou medicamentos que acabam inibindo essa degradação no organismo. Mas basicamente a gente tem uma gama muito grande de medicamentos para o Parkinson, cada qual a gente usa mais para um sintoma específico. Um para o tremor, para a rigidez, para alguns sintomas outros relacionados, mas basicamente o tratamento clássico é com a levodopa. Doutor, esse medicamento à base de dopamina que o senhor acabou de relatar, ele é diário, ele é para toda a vida e ele tem alto custo? Sim, ele é diário, é para toda a vida, tem sim um alto custo. Assim, hoje o custo é bem mais acessível, claro, né? Mas é também encontrado na rede. Agora, de fato, é para a vida inteira. A falta do neurotransmissor, porque com o passar dos anos, as células que produzem a dopamina, elas vão morrendo. Então a gente tem que suplementar cada vez mais a dopamina no cérebro. Então a gente vai aumentando progressivamente, às vezes, a dose, justamente por conta da falha da evolução da doença. A gente abriu o programa falando que é uma doença degenerativa, né? Então ela vai se estendendo ao longo da vida. Nesse caso, doutor, qual que é a expectativa de vida quando tem feito esse diagnóstico e se com o tratamento o paciente consegue ter uma mínima qualidade de vida? Na realidade, sim, hoje com o tratamento o paciente tem uma qualidade muito boa de vida. O tratamento é ao longo de todos os anos de vida do paciente, e hoje a gente vê pacientes longevos com o tratamento de Parkinson instituído há bastante tempo. Então não é uma sentença para o paciente de que ele vai acabar evoluindo para descompensar e vai morrer por isso, né? É um tratamento bastante longo, infelizmente, não tem como a gente abrir mão dele. Como eu falei, hoje tem a própria cirurgia que pode ajudar naquelas falhas de terapêutica, em que a gente coloca estimuladores no cérebro, em que estimulam núcleos específicos e melhoram alguns sintomas, mas isso daí o paciente consegue viver muitos anos sem que tenha problemas graves. Doutor, outras terapias como fisioterapia, hidroginástica, tem alguma atividade física que é recomendada nesse público? Sim, inclusive é importante a reabilitação motora, porque como a gente fala que é um problema motor, a gente tem que estar com a musculatura muito bem treinada para evitar as complicações, as quedas. E como é um público mais idoso, com riscos de queda e a gravidade relacionada à própria idade, então a fisioterapia, a reabilitação, terapia com fonoaudiologia, porque às vezes evolui com alterações de deglutição, que é uma movimentação, né? É um movimento. Isso daí é importantíssimo e evita-se muitas complicações. O senhor citou na sua fala anterior, um pouquinho antes, doutor, que a rede oferece. A rede seria o SUS? Existe tratamento garantido pelo SUS? Sim. Ou seja, o paciente também pode procurar uma rede gratuita e ter todo o apoio? Pode. Hoje em dia o SUS consegue suprir todas as necessidades. E os estudos apontam algumas alternativas para você prevenir o Parkinson, o mal de Parkinson, assim, desde jovem? Tem alguma recomendação, algum tipo de atividade que a gente pode já se precaver, mesmo sabendo que não é 100% de garantia? O mal de Parkinson, como é uma doença neurodegenerativa da célula, até o momento a gente sabe que tudo aquilo que acaba aumentando a longevidade do nosso corpo acaba também impactando também no cérebro, né? Então, hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física e tudo mais. Agora, para prevenir o Parkinson, seja ele secundário, né? Tomar cuidado com intoxicações exógenas, né? O uso de solventes, o uso de pesticidas, a proteção adequada, cuidados com trauma,
né? Porque a gente sabe que o trauma também induz ao próprio Parkinson pela morte de neurônios, né? A gente lembra do famoso boxeador, né? O Muhammad Ali, que tinha um Parkinson induzido pelo trauma. Então, traumas de crânio repetitivos, doenças encéfalovasculares, então, cuidado da pressão, cuidado rigoroso da pressão, evitando o AVC, que vai ser um dos desencadeadores do Parkinson, também secundário. Então, hábitos saudáveis é a chave para tudo hoje em dia, que a gente acaba vendo com mais frequência, né? Doutor, na dúvida, né, se o nosso telespectador, a nossa telespectadora identificar que ele tem esse sintoma, ou alguém da família dele, alguém próximo do seu círculo social, qual especialista procurar? Geralmente o neurologista é aquele mais habituado a lidar com todos esses diagnósticos diferenciais. Mas o geriatra também está apto, que é aquele que cuida do idoso, e sempre, como você disse, no primeiro sintoma, na dúvida, logo procurar o atendimento médico. Doutor, hoje, 4 de abril, a gente está fazendo essa conscientização sobre o Dia Nacional do Parkinsoniano e também as vésperas da celebração do Dia Mundial do Parkinson. Qual que é a mensagem final que o senhor deixa para os nossos telespectadores em relação ao tema? Eu acho que uma vida saudável é o mais importante para prevenir de todas as doenças. E a partir de qualquer sintoma inicial ou qualquer dúvida, procurar a rede básica e depois a especialidade, né, do neurologista para tirar outras informações e sanar aquilo que ainda fica de dúvida. Doutor Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos à nossa população e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço. Essa foi a nossa Hora do Papo desta sexta-feira, dia 4 de abril. Nós conversamos com o Dr. Fábio Henrique Carreirinha Mendes, que é neurocirurgião, falando hoje sobre essa pauta importante que é o Dia Nacional do Parkinsoniano. A seguir, tem notícias aqui. A Prefeitura de Taubaté identificou vazamento de dados públicos, isso em agosto do ano passado. Os detalhes você confere a seguir. Não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025. Mais uma vez agradecendo a sua audiência e também a sua participação aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Além de assistir a nossa programação, você pode ampliar a sua participação. A gente vai colocar agora no nosso telão os principais canais para você participar junto aqui com a gente da programação da TV Câmara Taubaté, através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você manda sua crítica, sugestão, elogio e também as informações aí que você quiser colocar de forma mais relevante para a gente. Nas redes sociais, a Câmara e a TV Câmara estão presentes. No perfil do TikTok e do Instagram, a sua conexão é através do @Câmara Taubaté. No nosso canal do YouTube e Facebook, você assiste ao vivo aos nossos programas e também pode revisar o conteúdo que acabou de ser exibido. Tem playlists completas da nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. No facebook.com/TVC Taubaté, você vai lá, dá o seu like e compartilha o nosso conteúdo. Agora, se você gosta de mandar texto, áudio ou vídeo com informações do seu bairro e até mesmo sugestão de pautas e comentários sobre o que a gente acabou de exibir aqui na nossa programação, entre em contato pelo WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é o 3625-9525. Portanto, estão aí na tela todos os principais canais para você entrar em contato aqui com a gente na TV Câmara. E agora a gente segue aqui o nosso programa. Está na hora da gente ficar muito bem informado no nosso Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. Então a gente vai para o nosso telão para acompanhar o nosso primeiro destaque. Olha só, região tem risco alto para enchentes e deslizamentos. É o que diz o CEMADEM. O Vale do Paraíba e as 4 cidades do litoral norte têm risco alto para enchentes a partir de hoje, sexta-feira, dia 4. Segundo alerta emitido pelo Centro Nacional
de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, o aviso se estende até domingo, dia 6. O órgão, que é federal e tem sede em São José, explicou que o alerta deve-se à previsão de chuvas persistentes ao longo do dia, acompanhadas de pancadas fortes, favorecendo a ocorrência de enxurradas e alagamentos temporários de áreas urbanas rebaixadas e também inundações em rios de bacias urbanas ou rurais de pequeno ou médio porte. Com as chuvas fortes, aumenta a possibilidade de deslizamentos de terra na região, ainda segundo o alerta do CEMADEM, que também considera alta a chance de movimentos de massa no vale e no litoral norte. Neste caso, a justificativa é a presença de áreas com alta suscetibilidade e também a previsão de chuva que pode ser forte, com muita intensidade e gerar altos acumulados ao longo do dia. Neste cenário, há possibilidade de ocorrências de deslizamentos esparsos e quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias. A previsão é de chuva ainda mais forte no final de semana, mantendo-se o risco alto de alagamentos e deslizamentos de terra na região. Com isso, a Defesa Civil Estadual informou que as equipes municipais estão em alerta para as ocorrências relacionadas às chuvas fortes. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal O Vale. E agora tem o nosso segundo destaque. Vamos para o nosso telão também acompanhar? Prefeitura de Taubaté identifica vazamento de dados públicos de agosto de 2024. A Prefeitura informou na quarta-feira passada, agora dia 2, que identificou um incidente de segurança digital ocorrido em agosto de 2024, que resultou em vazamento de dados públicos. O problema ocorreu a partir de uma invasão aos servidores de arquivos da administração municipal, que agora reforçou as medidas de segurança e tecnologia. A invasão aos servidores de arquivos atingiu dados das secretarias de Saúde, Educação, Administração, Procuradoria-Geral, Planejamento, entre outras. Conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Prefeitura de Taubaté comunicou oficialmente a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De acordo com a Prefeitura, como forma de assegurar todas as informações do município, medidas de segurança começaram a ser adotadas este ano, como modernização da tecnologia, restrição de e-mails pessoais em acessos a sistemas da Prefeitura, restrição maior de usuários ao servidor e a implantação de domínio nos computadores. Ainda segundo a administração, outras melhorias já estão em fase de implantação, como interligação dos prédios em uma rede única, mais camadas de segurança digital. A Prefeitura também prevê adquirir um novo firewall e fazer a capacitação em cibersegurança para todos os funcionários, para que aprendam a identificar os riscos na internet. Aqui no nosso telão você acompanha o nosso destaque, as informações são do portal Band Vale. E com essas informações iniciais, nós encerramos o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short aqui nesta sexta-feira. O Você Entrevista é o programa que acompanha, que entrevista autoridades e especialistas para tirar as dúvidas da população. A doutora Camille de Oliveira, médica infectologista, falou sobre os riscos relacionados às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Vamos ver? Solta o play. No nosso ambulatório de infectologia, que fica ali na rua Vicente Costa Braga, número 51, se eu não me engano. Lá a gente faz teste rápido, então assim, você fica sabendo na hora se tem, se não tem. No caso da pré-exposição, você tem que estar tomando remédio quando tem a exposição. Você passa por um acompanhamento a cada 3 meses em consulta, faz exame e aí você toma uma medicação que é para você não se infectar pelo HIV. No caso da pós-exposição, camisinha estourou, não usei camisinha, qualquer problema nesse sentido, você vai até um serviço de saúde do nosso ambulatório ou então, se for fora do horário comercial, você pode ir no pronto-socorro, que isso entra como emergência também. Então, você vai até 72 horas depois da exposição, tá? Você tem no máximo aí 3 dias. Você vai e faz os testes rápidos. Estando os testes todos negativos, né? HIV negativo, aí você começa essa profilaxia. Você vai tomar 2 comprimidinhos por dia por 28 dias. Terminou, repete os testes para ver se está tudo bem, estando tudo negativo, você está liberado. As
pessoas ainda têm um pouco de resistência de ir, tem vergonha de fazer teste, né? De, e se eu descobrir que eu tô com uma doença e tudo? Mas a questão é pior você não saber, por isso que a gente tem a campanha, né? Fique sabendo. Faça o teste regularmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, aí dependendo da sua exposição, para você descobrir. E agora, tô com HIV, como é que é? Geralmente a gente tem uma consulta fazendo o teste lá, deu positivo, a gente já consegue encaixar até no mesmo dia para passar com o médico, receber as primeiras orientações. A gente também tem equipe multidisciplinar lá, com psicólogo, terapeuta ocupacional. Então a gente faz todo o segmento para tentar tirar essa imagem negativa, né, de punição, de sofrimento, que sexo é uma coisa boa, né? Conhecimento, né, liberta a pessoa dessa questão do tabu e tudo mais. É bem rápido, realmente, é só com punção digital. A gente faz um furinho no dedo, aperta ali, sai uma gotinha de sangue e a gente já faz teste para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É muito rápido. 15 minutos está pronto. Sistemas de saúde todos têm postinho, tem camisinha. No ambulatório de infectologia tem também camisinha, lubrificante. Fica uma mesinha com material ali, é só chegar a pegar. Tem alguns informativos falando sobre o que é PrEP, o que é PrEP, caso a pessoa se interesse, né? Só chegar a pegar, sair. A gente tem até coisas mais leves, né, de fazer ferida. A sífilis, por exemplo, ela pode dar mancha na pele, pode dar febre, essas coisas. E a gente pode ter um HIV não tratado que culmina numa imunodepressão grave e a pessoa morre por alguma infecção oportunista. A sífilis, a gente acha tranquilo, tem a penicilina, né? Mas sífilis dá problema ocular, dá problema no sistema nervoso central. Dá problema nos grandes vasos, então pode fazer aneurisma também. Tem a demência da sífilis, né? Mas aí geralmente é a pessoa que não tratou e está aí anos vivendo com a doença. E pode evoluir para um quadro demencial. HPV tem risco de câncer, né? Carcinoma espinocelular. O tratamento é bem tranquilo. Você fez o teste, diagnosticou uma ST, a gente faz o tratamento de acordo. A sífilis a gente faz benzetacil, né? Se tiver alergia, não posso fazer benzetacil, tudo bem, a gente tem medicação alternativa para fazer. O HPV, a gente tem a cauterização das lesões, né? Para evitar que aquela lesão evolua para uma lesão mais grave que possa culminar no câncer, então a gente cauteriza. HIV a gente trata também. Não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento você consegue ficar suprimido, você não infecta outras pessoas, né? É indetectável e intransmissível. Então, o nosso objetivo com o paciente com HIV é chegar no status de carga viral indetectável. As hepatites também a gente tem tratamento. Hepatite B tem tratamento também no SUS, hepatite C também. Na hepatite C é de 1 a 2 comprimidos que a pessoa toma aí por 3 meses e geralmente já fica curada, não precisa tomar mais remédio além disso. A hepatite B é um pouco mais chatinha para evoluir para cura, geralmente tem que tomar remédio a longo prazo, né, também. Se você gostou dessas dúvidas respondidas, tem outras com a doutora Camille Oliveira sobre as ISTs disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do Você Entrevista. O Mix da TV vai para uma rápida pausa, mas a seguir tem os quadros Agenda Cultural e o que vem por aí, os destaques da próxima semana na nossa emissora. Não saia daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté.
E a partir de hoje tem novidade, olha só quem vai fazer uma visita aqui pra gente, é o nosso quadro inédito do Momento Fora da Caixa. Então a Caixa está aqui no nosso estúdio porque ela traz informação importante e relevante pra gente. A Vitória, que é psicóloga e neuropsicóloga infantil, mostra pra gente agora como montar um espaço para seu filho brincar em casa e se desenvolver. É o nosso Momento Fora da Caixa inédito. Vamos ver? Solta o play. Caixa recebida e vamos ver o tema do dia de hoje. Como montar um espaço para o seu filho brincar e se desenvolver dentro da sua própria casa? Meu nome é Vitória, eu sou psicóloga e neuropsicóloga infantil, atendo na cidade de Taubaté crianças a partir dos 3 anos e está começando agora o quadro Espaço Kids. Todo mundo sabe que o brincar é muito importante para o desenvolvimento infantil, não é mesmo? E hoje eu vou dar uma dica para vocês de como montar uma área dentro da sua casa para desenvolver habilidades motoras, habilidades socioemocionais, brincando com a sua criança, ok? Então, eu dividi em 5 áreas aí na sua casa. Você não precisa ter um espaço muito grande, pode ser super adaptável essas áreas. E poucos brinquedos também, tá? Então a primeira área a gente vai chamar de área do faz de conta, que é justamente a área em que a criança vai explorar a imaginação dela. Então nessa área você pode colocar fantasias, bonecos, personagens, panelinhas, cozinha, tudo que vai aí explorar a imaginação da criança, faz de conta, né? Isso é muito importante porque nessa área ela vai desenvolver a habilidade de lidar com problemas do dia a dia, né? A parte de comunicação, então isso é essencial. A segunda área que a gente vai montar na nossa casa é a área da atenção, tá? Então, essa área é uma área onde a gente vai explorar o foco. Nessa área a gente pode ter jogos de raciocínio, então, por exemplo, jogo da memória, quebra-cabeça, dominó, esses jogos de tabuleiro, sabe, que a gente encontra fácil nas lojas. Então, essa área é um local em que a criança precisa sentar e se concentrar naquela atividade. Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil, por conta da atenção que a criança vai ter ali naquele momento, tá? A terceira área que a gente vai fazer na nossa casa é a área do movimento, uma área um pouco, digamos assim, polêmica, porque os pais não gostam muito, né? Mas é muito importante a gente ter um local em que a criança possa se movimentar. Tá? Então a criança precisa ter um local que ela pode pular, que ela pode dançar, que ela pode se mexer e porque isso é importante. A criança tem muita energia e ela precisa gastar essa energia. Então, se você não tiver um espaço muito grande na sua casa, você pode, por exemplo, sair na rua com ela, em parques, bicicletas, andar de bicicleta, né? Patinete, enfim. E a próxima área que a gente vai fazer é a área da arte, que também é uma área muito importante para estimular a criatividade, tá? Então, nessa área é aonde você vai colocar materiais relacionados à arte. Então, lápis de cor, canetinhas, tintas, massinha, areia, tudo que você puder explorar aí, né, nessa área da arte vai ser interessante. Essa área também, assim como a área do movimento, ela é legal a gente estabelecer algumas regras e limites para a criança, né? Então, por exemplo, olha, filho, aqui a gente não pode rabiscar, a gente pode rabiscar só essa parte, né? Ou aqui você não pode pular, aqui você não pode correr. Então é legal também porque já vai mostrando a questão de limites e de regras para a criança, tá? E uma última área legal de você ter na sua casa é a área do conforto. Então eu chamo assim porque é uma área em que a criança pode recorrer quando ela estiver nervosa, quando ela estiver
triste ou simplesmente quando ela estiver cansada mesmo, né? Então é uma área em que possa ter, pode ser a própria cama da criança, tá, gente? Em que possa ter almofadas, algo confortável, um brinquedo que acalme, né? E que ela se sinta ali segura naquela área. Não é uma área pra gente usar como um castigo, né? Por exemplo, a criança se comportou mal, vai lá na área do conforto. Não é isso. A ideia é que ela se sinta num lugar ali tranquilo, que transmita paz e que ela consiga se acalmar, tá bom? Então lembrando que não precisa ter um espaço grande, tudo é adaptável, é só você ter um pouquinho de criatividade e se divertir junto com a criança, que eu tenho certeza que todos vão amar todas essas áreas ali. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E agora que o assunto está fora da caixa, eu vou devolver a caixa para vocês. Com certeza, adoramos essas dicas. Muito obrigado pelas dicas da nossa especialista. E agora a gente segue aqui o nosso programa, porque hoje é sexta-feira, então na hora das nossas dicas para você curtir o seu final de semana junto com a sua família, está no ar o nosso quadro Agenda Cultural. Dicas da Agenda Cultural é a Isabela Vieira, a gente vai acompanhar na sequência. Vamos lá com o nosso VT. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Neste mês de abril, o Cinema Pontos Mis apresenta obras do cineasta Alfred Hitchcock. No sábado, o clássico da vez é Rebeca, de 1940. A obra mostra uma trama de segredos e obsessão, com uma atmosfera de suspense e personagens complexos. A programação gratuita acontece a partir das 2 horas da tarde no Mistal, Museu da Imagem e do Som de Taubaté. No mesmo dia, a partir das 8 horas da noite, o Teatro Metrópole recebe uma homenagem ao mês da dança com o Balé da Cidade. O solilóquio apresentado é uma obra de Felipe Tcherkassov, que em 3 cenas utiliza elementos do teatro físico para colocar em discussão questões relativas à saúde mental e neurodivergências. A entrada é gratuita e a distribuição dos ingressos será na bilheteria do teatro 1 hora antes do espetáculo. No domingo, tem Do Tamanho de um Botão, O Caminho da Roça no Sesc Taubaté. A atividade envolve a criançada com cantigas, parlendas e contos, compartilhando temas da cultura popular brasileira. A classificação é livre e a brincadeira começa às 10h30 da manhã. E para encerrar, no sábado e domingo tem Praça Viva no Museu. A exposição coletiva dos integrantes do projeto cultural acontece na sede da área de museus até o dia 4 de maio. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento aos finais de semana é das 11 da manhã às 4 da tarde. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Muito obrigada, Isabela Vieira, pelas dicas. Está tudo anotado aqui. Espero que você também possa curtir o seu final de semana aqui em Taubaté. E agora a gente segue o nosso mix. Sexta-feira também é hora da gente fazer os destaques da próxima semana aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro O Que Vem Por Aí. Então vamos acompanhar os destaques da próxima semana aqui na TV Câmara Taubaté. Bem, na segunda-feira tem Mix da TV e na hora do papo a gente conversa com a Mônica dos Santos Machado, que é gestora de atenção especializada em saúde. Nós vamos celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado na próxima segunda-feira, dia 7 de abril. Será um papo imperdível. Na terça-feira, seguindo a nossa programação como de costume, a partir de 1h15 da tarde, Miguel Cáter traz os assuntos da ordem do dia e os projetos do Parlamento Taubateano no programa Em Discussão, ao vivo, a partir de 1h15 da tarde, antecedendo a sessão ordinária. Na quinta-feira, o Espaço Comunitário chega na área com um programa inédito. A Tânia vai mostrar para você como funciona o Instituto São Rafael, que fica aqui na cidade de Taubaté. Tem mais um espaço comunitário inédito na nossa programação e no nosso canal do YouTube. Agora, na quinta-feira, a gente tem o nosso programa Fora da Caixa, que vem com uma edição especial de Páscoa. E eu preparei, logicamente, uma chamada para a gente ficar com água na boca do que vem aí no nosso próximo programa. Então, vamos acompanhar esse VT com a chamada do próximo Fora da Caixa.
O próximo Fora da Caixa está imperdível e delicioso. A nossa equipe veio até o Senac Taubaté para aprender receitas com a docente de gastronomia, Marília Crossi. Isso mesmo, Josvaldo. A gente vai aprender a fazer uma torta tripla de chocolate, uma infusão de cacau e um bombom super fácil e muito crocante. Além disso, tem as dicas dos nossos especialistas em várias áreas. Então, o nosso convite está feito. Eu te espero aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Vem. Programação imperdível com informação, entretenimento e prestação de serviços são os principais destaques da próxima semana. E este foi o nosso quadro, O que vem por aí. Na sequência aqui no Mix da TV, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, mas na sequência tem mais conteúdo aqui para você. A Prefeitura de Taubaté lançou uma campanha sobre a declaração solidária. Os detalhes na sequência. Não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, 4 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara. E agora eu trago os destaques da nossa programação da próxima segunda-feira aqui. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Aqui no nosso telão, eu vou passar os principais destaques da próxima semana, segunda-feira, 9h30 da manhã, tem as principais notícias e informações, previsão do tempo, as condições das estradas, tem o programa Fiscalização Pública junto com o Boletim Câmara, com a apresentação de Ana Laura Costa. E o destaque na segunda-feira ainda, na parte da tarde, é o nosso Mix da TV, que traz o quadro Lei na Prática e também uma conversa sobre o Dia Mundial da Saúde. 5 horas da tarde, o destaque é o esporte local. Miguel Cáter comanda o Jogo Franco com as resenhas do futebol amador e de outros esportes aqui da nossa cidade. No telão aí para você acompanhar os principais destaques de segunda-feira, dia 7 de abril. Olha só como o tempo passa, hein? Aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a gente vai chegando agora ao nosso segundo giro com as principais notícias e informações de Taubaté. Está no ar o nosso Mix de Notícias. A gente segue aqui o nosso... Agora sim a gente segue o nosso programa. Vamos para o nosso telão, que tem o nosso terceiro destaque desta edição. Defesa Civil de Taubaté oferece vagas para voluntários. Vamos aos detalhes. A Defesa Civil abriu inscrições para quem deseja atuar como voluntário em ações de segurança e prevenção de desastres na cidade. A iniciativa tem como objetivo envolver os cidadãos nas atividades do órgão, contribuindo diretamente para o bem-estar da comunidade, principalmente, gente, em situações de risco e emergências. Os voluntários poderão participar de diversas atividades, como apoio em desastres naturais, análise de áreas de risco, suporte em logística humanitária e outras ações conforme sua experiência e formação. O serviço é regulado pelo Decreto Municipal 14.083, que estabelece as regras para o voluntariado na cidade. O trabalho não é remunerado, tampouco gera vínculo empregatício, sendo uma atividade voluntária e sem carga horária fixa, com duração inicial de 1 ano, podendo ser renovada. No entanto, os voluntários terão a oportunidade de participar de treinamentos promovidos pela Defesa Civil. As inscrições podem ser feitas através de um formulário no site da Prefeitura de Taubaté. Após o cadastro, os candidatos receberão informações sobre as próximas fases, incluindo orientações sobre treinamentos e as atividades que serão realizadas. Além de contribuir com a proteção da população, o voluntariado oferece aos participantes uma oportunidade de aprendizado, desenvolvimento de novas habilidades e fortalecimento do compromisso com a comunidade. Aqui no nosso telão, as informações são do portal MEON. E agora vamos para o nosso último destaque, que também está relacionado à Prefeitura de Taubaté. Está aqui no nosso telão. Prefeitura de Taubaté lança campanha sobre declaração solidária. O que será isso? A Prefeitura iniciou na terça, dia 1º de abril, a campanha Declaração Solidária. Seu imposto de renda pode transformar vidas. A ação tem como objetivo estimular contribuintes a destinar até 6% do seu imposto de renda, sem custo extra,
aos fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente ou da pessoa idosa, podendo cada um receber 3% do valor já calculado. Ambos os fundos municipais utilizam o recurso recebido em projetos sociais do próprio município, ou seja, parte do imposto de renda pode se transformar em solidariedade e impacta diretamente na vida de crianças, jovens e idosos. A destinação é uma forma legal, segura e de controle social. A iniciativa conta com o apoio do Rotary Club, União Taubaté e Sindicato dos Contabilistas. Para fazer a destinação, é necessário que o contribuinte realize sua declaração pelo modelo completo, tenha imposto a pagar ou a restituir e que entregue sua declaração dentro do prazo estipulado pela Receita Federal. Ao preencher a declaração, deve acessar a opção Doações diretamente na declaração e selecionar o município e o fundo municipal que irá receber a doação. Depois é necessário imprimir e pagar a DARF referente à doação e o valor será deduzido do imposto devido sem custo adicional ao contribuinte. As informações aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E com esse destaque relacionado ao imposto de renda, nós encerramos o nosso Mix de Notícias. Para encerrar o nosso programa desta sexta-feira, tem o nosso último short. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita locais para nos mostrar como eles funcionam na prática. E no trecho de hoje, vamos acompanhar como funciona o serviço prestado pela Defesa Civil do município. Vamos ver? Solta o play! Tem mais alguns exemplos para a gente, Maria Eduarda? Aqui é a rodovia Presidente Dutra, aqui uma saída da Presidente Dutra e você tem aqui a seta. Então aqui é onde com certeza choveu forte e alaga. Aqui, um pouquinho antes, aqui é o local que alaga, seta e vermelho, possível alagamento. Possível alagamento. Tem que chover bastante para alagar? Tem que chover bastante para alagar. Pode ir passando para a gente, por favor, Maria Eduarda, para a gente saber onde que a Avenida Dom Pedro I com o desembargador Paulo de Oliveira Costa. Exatamente. Essa seta azul, o que quer dizer? A seta azul significa o quê? É o sentido da água, o alagamento, para onde que a água vai. Aí o que a gente vê? A gente vai olhar as bocas de lobo e se estiver obstruindo, a gente já aciona a galeria de obras para estar lá fazendo a limpeza. Dom Pedro, que é desembargador, foi feita uma obra também, ali já foi feita uma obra no final desse túnel aqui, para não acontecer de estar alagando mais. E aí também monitora vocês da maneira como vocês podem se aproximar do local? Como nós vamos nos aproximar, por onde que nós vamos chegar, da onde que nós temos que tirar as pessoas. Esse é um ponto crítico, né? Esse é o ponto crítico. Já foi feita uma obra também, um pouquinho para frente, ali próximo à fisioterapia ali. A prefeitura está fazendo obra, a certeza quase que absoluta que já resolveu o problema. Mas vamos ter certeza mesmo na chuva. E essa aqui, esse ponto aqui, que é na Dom Pedro com a Rua Armando de Moura também. Isso aqui é próximo. Olha quantos pontos de possíveis alagamentos. Isso aqui é próximo à rodoviária nova. Indo para a agronomia, né? Indo para a agronomia, isso, perto do DR. Quando chove muito aqui em cima no Três Marias, desce nesse sentido. E ali são pontos de alagamento. Foi feita uma obra, semana passada estavam mexendo ali, Sabesp mexendo também. A prefeitura não para de estar fazendo manutenção. Aqui tem um problema de pessoas que invadiu a área de APP, que é a área de prevenção permanente, e para tirar essas pessoas do local dá muito trabalho, envolve o Ministério Público, para tirar a pessoa da área de risco. Porque depois que ele construiu, dá muito difícil da gente estar podendo tirar. Mas nós trabalhamos em apoio com todas as secretarias, além da CETESB, Ministério Público, para estar tirando essas pessoas e dando outro lugar seguro para eles estarem morando. Legal. E vocês têm muito mais atribuições, eu quero falar um pouco mais. Eu vi ferramentas ali, uniformes, eu queria que você explicasse isso tudo para a gente. Eu quero mostrar essas ferramentas aqui, mas eu quero, antes de tudo, mostrar o que é mais importante na Defesa Civil, que são os servidores. Odemir, todo tipo de especialista aqui para poder dar essa assistência para a cidade de Taubaté. Apresenta essa rapaziada para a gente. Muitas especialidades, foi feito um concurso, estão fazendo 6 meses. Essa Defesa Civil chegou onde chegou, é graças a eles, é um melhor do que o outro. Nós temos engenheiro, nós temos engenheira, temos um que ele é Joab, ele é veterinário. Ele atua como agente da Defesa Civil, todos eles, mas são todos especialistas em alguma área para somar com a cidade de Taubaté para fazer o melhor para a gente. Se a Defesa Civil está onde está, é graças a eles. Parabéns, rapaziada. Obrigado pelo que vocês fazem pela cidade de Taubaté também. Agora explica para mim o que temos aqui. Nós temos 3 barcos
Nós temos 2 motores e esse barco nós usamos muito em Canoas, que nós atuamos em Canoas. Esse barco foi divisor de águas lá mesmo, literalmente falando, para a gente atuar lá. Aqui o abafador de fogo. Nós temos um abafador para apagar fogo. Bastante, né? Muito, porque tem lugar que a gente não consegue chegar com água. Aí é abafador e a costal, a gente esfria com a costal e o abafador que apaga. E é combate de 6, 8 horas ininterrupto. Nós temos aqui a capa de chuva, no período de chuva, que a gente atua na chuva também, macacão e fumaça para a abelha. O que acontece? A abelha, quando está numa situação que está colocando em risco a população, a gente vai e atua. Se não correr risco a nossa equipe. Dependendo das situações, eles têm que contratar um profissional habilitado ou o CAS, Centro de Animais Filantrópicos. Se o órgão é público, é o CAS que atua. Aquele macacão amarelo ali, o que acontece? Se afunda uma rua, por exemplo, a gente não sabe como que está a tubulação. Aquela roupa é preparada para a gente entrar e olhar como que está por baixo, você vai correr o risco de desabar mais. Entendi. Então aquela roupa é totalmente fechada, totalmente segura. Nós temos a motopoda ali, que é para a gente cortar galhos de árvore, temos o motosserra, capacete, equipamento que a gente usa, máscara, facão, bota. A gente chega em algum lugar também que acabou a energia, a gente tem um gerador, tem uns holofotes, os coletes também que a gente usa, a mangueira que nós usamos no caminhão, a autobomba. Legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Entre as atribuições da Defesa Civil tem a vistoria de edificações. Nós tivemos em Taubaté recentemente, coisa do ano passado, eu acho, casas que tiveram problemas de rachadura por algum motivo, deu uma baixada, enfim. Esse tipo de serviço é também rotineiro aqui para a Defesa Civil? Rotineiro. Acontece com muita frequência? Bastante. Nós temos um auto de orientação e a equipe vai até o local e analisa o risco e vê a estrutura como que está. O programa completo na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Câmara na Rua. E assim chegamos ao final de mais um programa aqui na nossa emissora. Na próxima segunda-feira o Mix volta, tem um quadro Lei na Prática. A gente vai falar sobre a prioridade para pacientes ostomizados. Um ótimo final de semana para todos e continue acompanhando a nossa programação.